Olá, meu nome é Rafael, sou da turma 3005, estamos em 2018. A gente vai fazer um trabalho aqui sobre Constituição, falando o que é, os conceitos básicos e quando surgiu. A gente é da turma 3005, tem uma galera aqui atrás que participou dessa pesquisa e eu vou estar falando para vocês. A Constituição é mais que um conjunto de leis que regem uma sociedade ou um país em si. A primeira Constituição escrita foi feita nos Estados Unidos em 1787, seguido da França em 1791. A causa da Constituição na França foi a Revolução Francesa, do trabalhador proletariado e tal. Já no Brasil, a primeira Constituição escrita foi a de 1824. A Constituição Imperial, ou seja, ela não foi republicana, não existia uma democracia, o poder era totalmente regido pelo pequeno imperador, seguido de algumas classes sociais que eram mais privilegiadas. A primeira Constituição republicana, ou seja, após a proclamação da República, surgiu em 1891 e durou até 1996. Foi a primeira Constituição brasileira que separou o poder em três, que é o legislativo, o judiciário e o executivo. Ela tinha algumas características dela, que foi a implantação da República Federativa, com o governo central, com o governo central de 20 estados, ou seja, os estados tinham agora uma limitada, porém ok, soberania, assim, eles tinham voz, estabelecendo essa autonomia dos estados. Grande parte do poder concentrado no governo federal, ou seja, no poder executivo, que a maior parte do poder ele é o presidente da República. Essa Constituição ela apresentou resultados muito maiores e muito melhores do que a Constituição Imperial, porque ela dava muito mais direitos e muito mais liberdade para o povo, ou seja, as pessoas passaram a escolher alguns de seus líderes. Isso foi muito importante. Em todas as constituições existem cláusulas pétreas. O que são cláusulas pétreas? São cláusulas que não podem mudar. Por exemplo, o homem tem direito a ir e vir, o homem tem direito à propriedade. Esses direitos não podem ser alterados em momento algum. E isso serviu para não só conceder direitos ao homem que não podem ser mudados, mas também para que não houvesse, por exemplo, um golpe onde a democracia fosse por água abaixo. Então, essas cláusulas pétreas servem para isso, para a manutenção de uma democracia e para conceder direitos ao homem. A emenda constitucional já é outra coisa. A emenda constitucional é uma emenda feita em leis que não são pétreas, que, por exemplo, existe uma lei e, com o passar do tempo, essa lei já não serve tanto para a sociedade atual, a sociedade contemporânea. Eles fazem uma emenda, por exemplo, como foi a emenda 241, a PEC 241, que foi o teto de gastos, né, públicos, que foi feito em 2017, e a emenda constitucional é para isso. Ela pega uma lei e ela transforma uma lei melhor ou pior. Isso vai depender muito do governo que está em vigor. Porém, essas cláusulas pétreas não podem sofrer emendas em momento algum. Elas são leis definitivas para a sociedade. Uma Constituição republicana, ela separa o poder total em três partes. O legislativo, que é o órgão responsável por criar leis, que protege a conduta do cidadão, a conduta de órgãos públicos e privados, e em algumas situações, ela também julga o presidente, ou seja, nós temos o governo legislativo, que é um grande. Imagina que isso aqui é o poder total de um povo. Ele é dividido em três. Por que ele é dividido em três? Porque se ele fosse só uma corrupção, poderia acabar com o governo, poderia acabar com a economia de um país. Então ele é separado em legislativo, judiciário e executivo. O legislativo ele cria leis. Ele cria leis. O judiciário ele administra a justiça de um estado. Para que sejam garantidos a todos os cidadãos e todas as cidadãs os direitos previstos em nossa Constituição Federal, é preciso que o Estado construa e invista na manutenção de escolas, hospitais, centros de assistência social, moradias, espaços de cultura, entre outros.
A lógica geral de funcionamento deste financiamento é simples. O Estado arrecada os recursos e os redistribui em investimentos em educação, saúde e assistência social, por meio de vinculações constitucionais. No caso da educação, são 18% dos impostos, além do salário educação. Esses investimentos são fundamentais, mas são insuficientes. Segundo a Lei 13.005 de 2014 do Plano Nacional de Educação, que tem 20 metas e centenas de estratégias, muita coisa precisa ser feita até 2024. Entre elas, é preciso construir 3,4 milhões de matrículas em creche, 700 mil matrículas em pré-escolas, 500 mil matrículas no ensino fundamental, 1,6 milhão de matrículas no ensino médio e 2 milhões de matrículas no ensino superior. Além disso, é preciso também garantir que 14 milhões de analfabetos sejam alfabetizados e completem a educação básica. Para que tudo isso seja feito e os cidadãos tenham seu direito à educação de qualidade respeitado, o plano determina uma elevação do patamar de qualidade em educação através do Custo Aluno Qualidade Inicial, o CAQI, que prevê um investimento inicial de mais 37 bilhões para a área, chegando em 2024 a 10% do PIB destinado à educação. Mas agora vem aí uma proposta que ameaça romper com esse percurso. A Proposta de Emenda à Constituição, PEC 241 de 2016. Essa PEC estabelece um novo regime fiscal, proposto pelo presidente Michel Temer e pelo seu ministro da Fazenda Henrique Meirelles, determinando que nenhum investimento nas áreas sociais pode ser superior ao reajuste inflacionário pelos próximos 20 anos. Isso significa que nenhum centavo novo vai chegar para construir as creches, pré-escolas, melhorar a educação básica, as universidades públicas, o salário dos professores. Em resumo, a PEC 241 praticamente inviabiliza as metas e estratégias do Plano Nacional de Educação. E ela não atinge somente a educação. As áreas da saúde e da assistência social estarão também terrivelmente afetadas. Estudos mostram que somente nos 10 primeiros anos de vigência dessa proposta, a educação perderia 58,5 bilhões de reais em investimentos, a saúde 161,04 bilhões e a assistência social 125,6 bilhões. No total, as três áreas veriam 345,14 bilhões de reais em investimentos a menos. No caso da saúde, as medidas propostas, uma vez implementadas, irão agravar ainda mais o quadro de asfixia financeira que atualmente o Sistema Único de Saúde, o SUS, atravessa. Na assistência social, a PEC 241 implica diretamente no fim de qualquer possibilidade de ampliação e continuidade dos serviços socioassistenciais através do Sistema Único de Assistência Social. É muito importante que, neste momento que o país vive uma crise política e uma crise econômica, toda a sociedade tenha consciência do risco que ela corre caso o governo seja bem-sucedido na tramitação dessas matérias no Congresso Nacional. Assim, é fundamental que a sociedade se oponha a essa medida e convença cada deputado e cada senador a votar contra a PEC 241. Parece que estamos falando só do nosso presente, mas na realidade estamos falando de um período de 20 anos de vigência dessa proposta de diminuição do investimento em educação, saúde e assistência social. Somente nós podemos fazer a diferença, mostrando para nossos parlamentares que somos contra a PEC 241. Ela vai afetar muito as classes mais baixas, pelo fato da gente depender muito de recurso público, como o SUS, o sistema educacional e até mesmo a segurança pública. Como a elite ela tem uma condição de pagar esses serviços privados, isso afetaria diretamente as pessoas mais pobres. E como outra PEC principal, nós temos a PEC 96, que ela simplesmente decidiu que as práticas esportivas que utilizassem animais não seria considerado crueldade. Ou seja, por exemplo, imagina todo mundo conhece aquela estourada onde os touros morrem, etc. Isso não acontece no Brasil, mas essa PEC, se existisse essa PEC, falaria, ok, isso aqui não é crueldade. Mas isso afetou muito o Nordeste, porque as vaquejadas, que é uma prática que acontece desde o tempo colonial,
ela foi liberada, ela foi totalmente liberada. E isso afetou não só a economia, mas a cultura em si do Nordeste. Essa prática das vaquejadas, ela divide muito a opinião. O que acontece? Como é considerado crueldade por órgãos que protegem os animais, ao mesmo tempo, é considerado ok por órgãos que protegem a cultura de um lugar. Então, esses órgãos que protegem a cultura, eles acham que, independente do que seja feito, devemos preservar a cultura. E como isso é uma prática muito antiga no Nordeste, eles são a favor, porém, os órgãos que protegem animais são contra. Então, o governo optou por ajudar um lado e não ajudar o outro. O que a gente pode resumir disso tudo é que a Constituição republicana que nós temos hoje é importante demais o que a gente tem, porque, como eu disse, diferente de ditaduras onde existe uma pessoa que ela tem todo o poder na mão, pode fazer o que bem entender, a gente tem proteção do legislativo e do judiciário, que impedem das pessoas, por exemplo, do presidente tomar uma atitude que beneficie uma classe social e não o resto. Apesar que é isso que acontece, a gente vê a corrupção instalada no nosso país. Porém, isso tira muita das dúvidas da pessoa na hora de votar, por exemplo. Porque tem gente que fala, não vou votar em A porque ele vai acabar com o país. Não, ele não vai acabar com o país, ele não pode acabar com o país se o nosso sistema for ok. Então, da próxima vez que você ouvir falar sobre a Constituição, você sabe o que é. É um conjunto de leis que rege uma sociedade e uma Constituição republicana com os 3 poderes, que eu expliquei quais são, e cada um tem uma função diferente. Deixa eu ver, posso falar, mas acho que é só isso. Acho que deu nem 10 minutos já. Olá pessoal, tudo jóia, tudo bom? Programa Mapeando Direito de segunda-feira, 25 de maio, toda segunda-feira, uma rápida aula sobre direito constitucional. Na primeira aula dessa nossa ideia aqui, a gente falou um pouquinho sobre poder constituinte, lembra? Né? Aquele poder de constituir, criar uma nova ordem estatal, uma nova ordem jurídica. Esse poder constituinte, ele pode ser o originário, que é o poder de criar uma nova ordem em si, e o poder derivado. O poder derivado envolve várias situações, dentre as quais o poder derivado ele pode envolver o poder reformador, o poder de modificar o texto da Constituição Federal. Vamos falar agora rapidamente sobre essas limitações. Lembra? O poder derivado ele é secundário? Se ele é secundário, ele é limitado pelo poder originário. O que o constituinte originário criou como limitação ao poder constituinte derivado reformador? Para isso, um rápido esquema. Dá uma olhada aí no esquema, então, pessoal. Limitações ao poder de reforma. As limitações podem ser materiais ou formais. As limitações materiais, elas podem ser explícitas ou implícitas. As limitações materiais explícitas estão no texto constitucional, artigo 60, parágrafo 4º, conhecido como cláusulas pétreas. As limitações materiais implícitas são apontados pelos doutrinadores, não fazem parte do texto expresso da Constituição Federal. Já as limitações formais, elas podem ser procedimentais, também no texto constitucional. Está lá no artigo 60, incisos 1, 2, 3 e o parágrafo 2º deste mesmo artigo. As limitações formais também podem ser circunstanciais. Constituição Federal, artigo 60, parágrafo 1º. E, por fim, temporal, artigo 60, parágrafo 5º. Ok? Observou lá as limitações ao poder de reforma, as limitações materiais, temos as implícitas e as explícitas. Quero falar agora sobre as explícitas, que são conhecidas na doutrina como as cláusulas pétreas. Então, vamos lá, cláusulas pétreas. Quais são as cláusulas pétreas? Estão no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal. Rápido observado. Cláusulas pétreas, o núcleo duro, o núcleo intangível da Constituição Federal. Artigo 60, parágrafo 4º. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa de Estado, o voto secreto, direto, universal e periódico, a separação dos poderes
e os direitos e garantias individuais. Legal, pessoal, deu para revisar os que já conheciam, os que não conheciam, uma ideia inicial sobre o que são cláusulas pétreas. Muito legal isso, né? Então, olha só, forma federativa de Estado, o voto secreto, direto, universal e periódico, a separação dos poderes, os direitos e garantias individuais. Presta atenção na ideia do voto, né? A gente fala muito hoje em reforma política, observou que o voto obrigatório não consta dentre as cláusulas pétreas? Então, se o nosso constituinte derivado reformador, que é o Congresso Nacional, resolver acabar com o voto obrigatório, é possível, ele está no artigo 14 e não é mencionado dentre as cláusulas pétreas, tá ok, pessoal? Legal, então, olha, próxima aula de Direito Constitucional, só na semana que vem, e a gente vai falar um pouco das limitações materiais e implícitas. Valeu, pessoal, um grande abraço, até a próxima, tchau! Thank you.